vez mais interessante, né? A busca por informações está cada vez maior. Cumprimentar os membros da mesa redonda, todos muito respeitosos, já entrei em contato com a Viviane antes, o Dr. Marcelo Cacheta. E o desafio aqui, na verdade, é falar muito em pouco tempo, porque o tempo é muito curto. Então eu vou meio que voar pelos slides e qualquer coisa vocês vão me perguntando depois, porque geralmente é uma aula que eu dou e é uma aula de 1 hora e meia, e eu vou tentar passar por alguns slides aqui que eu acho relevantes, e aí, conforme o tempo vai passando, se vocês quiserem alguma coisa para parar e perguntar, também sintam-se à vontade, tá? Algumas coisas eu vou pular. Bem, eu trago algumas manchetes, por exemplo, manchete de 2017, surto de suicídio na USP, né? Sabe o que está acontecendo? 6 alunos, na época, está tendo vermelho aqui, não. Enfim, tá. 6 alunos da faculdade de medicina, né, tentaram suicídio do 4º ano. E aí a USP se assustou, o pessoal lá se assustou. Eu fiz estágio lá nessa época e eles estavam tentando se mobilizar para que alguma coisa fosse feita. Aqui eu trago uma nota de compadecimento, luto. Tá? Um aluno da nossa faculdade suicidou, se eu não me engano, no começo de abril. Como o Dr. Marcelo falou, na verdade, desde o final de março, 4 médicos suicidaram em Goiânia, né? Inclusive um estudante da nossa faculdade, e foi algo que chocou bastante. Aqui eu trago a última mensagem do WhatsApp dele. Talvez as coisas pudessem ter sido diferentes em algum universo paralelo, mas infelizmente neste aqui para mim já deu mais tempo. Tá? Ou seja, ele deu um aviso no dia anterior à tentativa. Tá? Por que eu estou trazendo esses slides? É para chocar? Não, porque de certa forma a gente evita falar disso. Acontece, e eu até perguntei esses dias em uma palestra que eu dei na faculdade, se as pessoas estavam falando sobre isso, e aparentemente não. Os professores não falaram sobre isso, não teve um grupo sobre isso, e aparentemente a coisa aconteceu e ninguém teve que trabalhar isso e procurar saber como que estavam os sobreviventes do suicídio, que estão em risco também. O que acontece? Essa é uma dos depoimentos daqueles alunos da USP, né? Não os que tentaram, mas os alunos que são colegas deles, por exemplo. Disputas infantis por nota, pressão para cumprir a rotina acadêmica, excesso de atividades ligadas à faculdade são alguns dos elementos. Além do cansaço mental, da desumanização cotidiana, temos que ter a cabeça tranquila para estudar e sair bem. As notas de conceito são quase 50% da nota e são multiplicadas pela frequência. Então, se você está com algum problema psiquiátrico, por exemplo, você tem que se ausentar, mas isso vai te fazer reprovar e cria uma pressão gigantesca sobre vocês. Isso tudo vocês sabem de cor salteado, eu passei por onde vocês estão e a gente sabe que a faculdade muitas vezes é massiva. Eu vou trazer alguns números bem rápidos para vocês entenderem. Teve um estudo da professora Pichiari, que foi em 2004, estudo bastante legal, muito importante, que não foi feito especificamente com alunos de medicina, mas alunos universitários em geral. E ela investigou 558 estudantes da UEMS e UFMS, de cursos de informática, direito, enfermagem e letras. O que ela constatou? Ela constatou que 25% dos alunos tinham, no momento, de acordo com as ferramentas usadas por ela, transtornos mentais menores. São os transtornos mentais ligados à ansiedade e ao humor, não estão ligados à psicose. Para a gente ter noção, outros estudos têm números semelhantes, e na população brasileira, não em estudantes, na população brasileira em geral, esses números geralmente ficam em volta do 14,5%. Ela achou 25%. Tá? Ou seja, né, já dá para perceber que tem uma discrepância. O que ela constatou? Primeiro, áreas de saúde e cursos integrais têm muito mais chance de adoecimento do que outros cursos, tá? Isso é importante. Então, a gente está no curso de saúde e a gente já está em risco maior por conta disso. Outra coisa, ela percebeu, e todos os outros estudos que foram feitos percebem a mesma coisa, que os maiores índices de adoecimento ou os maiores índices de tentativa e pensamento suicida acontecem nos anos do meio. Eles não acontecem no primeiro e nem no último ano. O que isso significa? Isso a gente poderia pensar, por exemplo, às vezes o aluno que vai fazer medicina já é um aluno enviesado, às vezes ele tem uma tendência a ter alguma coisa, por exemplo, psiquiátrica ou algum transtorno mental, e ele entra na faculdade. É como se fosse no próprio funil do vestibular, que já é difícil, o aluno já entrasse meio que predisposto a tudo acontecer. Só que não, a gente percebe que, na verdade, os alunos do primeiro ano são os alunos que têm o menor índice de transtornos mentais ou tentativas de suicídio ou pensamento suicida. O que significa? Que a faculdade tem alguns fatores que modificam a curva vital desses pacientes.
certo? E os estudantes, talvez se eles não tivessem entrado na faculdade, não tivessem optado pela carreira, fossem fazer o curso, talvez eles não adoeceriam. É difícil falar porque cada caso é individual, mas isso é algo que a gente tem que se preocupar. Agora, um estudo extremamente legal, na verdade, antes disso eu vou falar um pouco dos números de suicídios gerais para alunos universitários. Um estudo feito nos Estados Unidos bem grande constatou que, por exemplo, 11,1% tinham pensamentos suicidas no momento. Isso é um número muito alto. Tá? Durante a vida, 43% chegou a apresentar pensamento suicida. 43% dos estudantes universitários. Para você ter ideia, na Unicamp, um estudo feito com a população, 17% apresentou pensamento suicida durante a vida. A discrepância é gigantesca. E aí, um estudo bem recente da Unesp de 2017 constatou que 7,2% dos alunos de medicina, e foram alunos de medicina da Faculdade de Botucatu, apresentou ideação suicida na última semana, certo? 7,2% na última semana, ou seja, a gente até pensou em fazer alguma pesquisa aqui, mas como não ia ter internet disponível, a gente não conseguiu, mas imaginemos que 7,2% de vocês pensou em se suicidar na semana passada, tá? Claro que isso feito com ferramentas de pesquisa tem limitações, mas óbvio que isso chama atenção. Porque estudos globais apontam 7 a 14% no último ano. Quando a gente pega o último ano, geralmente, de ideação suicida em alunos de medicina, esse número vai para 18%, 20%, de acordo com o estudo, 22%. Teve um estudo paquistanês que achou 34%. Tá? Vamos aprofundar um pouco. Aqui eu vou falar bem rápido, porque a gente também tem que falar de burnout. O que é burnout? É um estado de esgotamento físico e mental, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. Não é um diagnóstico psiquiátrico ainda, provavelmente vai se tornar um diagnóstico psiquiátrico nas novas tábuas. O que a gente tem que pensar? O estudante é trabalhador porque o burnout está ligado à vida profissional, certo? Então, a gente pode falar que o estudante tem burnout porque estudar é um trabalho? Sim, estudar é um trabalho, porque existe ofício de aluno, pois, como todo trabalhador, ele tem tarefas e horários a cumprir, é supervisionado, segue hierarquia, deve prestar contas e possui direitos específicos. Ou seja, quando alguém te pergunta qual a sua profissão, você fala estudante, certo? Então, estudante é uma profissão, estudante está sujeita a ter a síndrome de burnout. Eu quero só trabalhar 3 conceitos bem rápidos, porque senão não vai dar tempo, mas eu quero que vocês pensem em 3 conceitos. O primeiro deles é resiliência. Resiliência na física é uma coisa, certo? É ligada à capacidade das molas, de voltar à capacidade de ação dela do repouso, então elas se deformam e voltam ao normal. Existe um conceito de resiliência mental que as áreas psíquicas usam. Eu particularmente gosto. A resiliência é uma capacidade humana de resistir a estressores psicológicos e adaptar-se às novas condições e realidades, certo? É um conceito mutável, então sua resiliência de hoje pode não ser sua resiliência de amanhã, sua resiliência de ontem não é a mesma de hoje. É um conceito que muda de acordo com as condições. Então, se sua resiliência está bem trabalhada, você consegue resistir a mais estressores. Quando a resiliência está bem trabalhada, você tem uma vulnerabilidade menor. Por quê? Porque em algumas situações, por exemplo, estar na faculdade e sofrer as pressões, vai fazer sua vulnerabilidade aumentar. E quando você está mais vulnerável, você está mais sujeito a adoecer. E outra coisa que eu quero que vocês saibam é coping skills, na verdade, é o conjunto de estratégias que a gente usa para que vocês, ou que qualquer um de nós, se adapte melhor às condições adversas, certo? Então vamos lá, numa balancinha bem básica, bem tosca, né, assim, coisa bem de primeira série lá, a gente consegue colocar do lado positivo que tem proteção, resiliência e coping, do lado negativo, vulnerabilidade e estressores. É uma balança, óbvio que não é uma balança dessa forma, é totalmente maluca e multifatorial, individualizada. Mas, pensando pelo lado legal, se a gente faz os fatores protetores, a gente está mais protegido, fatores negativos, a gente está mais desprotegido, mais vulnerável. Tá bom, falei muita teoria, então vamos passar para alguma parte mais prática. O que acontece? Como que a gente pode identificar um panorama? Quando a gente entra na faculdade, a gente tem uma vida prévia, principalmente a universidade pública hoje. A gente tinha uma vida prévia, a gente tinha um tipo de estudo, a gente estava no cursinho, a gente estava no terceiro ano, a gente estava acostumado com determinadas matérias, a gente estava acostumado a lidar com pessoas da nossa classe social, da nossa classe socioeconômica. A gente muitas vezes tinha amigos que a gente conheceu desde o primeiro dia da escola, lá no maternal, até o último dia do terceiro ano, ao cursinho, que passou junto, às vezes passou em outro lugar, mas enfim, você estava acostumado com uma vida totalmente diferente. Quando você entra na faculdade, você praticamente tem um choque, é um mundo estranho. Você rompe com aquele seu mundo antigo. Hoje em dia, com o Enem, às vezes seu mundo antigo é 1.000 km de distância, 1.500 km de distância. Tá? Então você vai mudar de cidade, você vai ter uma ruptura com tudo que você estava acostumado. Isso por si só é um estressor. Você vai ficar longe de familiares, longe de amigos, tá? Longe dos seus pais, longe do namorado, enfim.
E, além disso, você vai lidar com pessoas de diferentes classes sociais, diferentes culturas, diferentes aspectos, diferentes hábitos, certo? Isso também é um choque. Se você sair daqui hoje de Goiânia e vai para outro país, né? Se você vai fazer turismo, é legal, é interessante, mas imagine que você vai morar em outro país. Você tem que ter um período de adaptação, você tem que você tem nova cultura, são novos povos, novos hábitos, certo? E a faculdade meio que representa essa ruptura. A mudança de habitat, como eu falei, às vezes você vai mudar de cidade, às vezes você vai mudar de moradia. Tem muito estudante que, por exemplo, é do interior, estudou, aí vai morar sozinho pela primeira vez na vida, né? Nunca morou, você morou com os pais, vai vir morar na faculdade, vai fazer o UFG aqui, por exemplo, vai fazer PUC, a pessoa vai mudar e vai morar sozinha. Ou ela vai morar com amigos, ou ela vai morar com parentes, às vezes aquela tia que você tem pouquíssimo contato, você vai ter que morar com ela, porque ela é a única pessoa que mora na cidade a qual você passou, e aí você vem e você tem que se adaptar a uma nova rotina, a uma nova casa. Uma coisa que eu quero falar é sobre a casa do estudante universitário, a casa do estudante universitário da UFG. A gente, quando estava no Saudavelmente, a Viviane é do Saudavelmente, a gente se conhece de lá, é um lugar muito adoecedor, né? A Viviane pode falar até muito mais propriedade do que eu, mas a gente vê muitos estudantes da casa universitária procurando ajuda psicológica e psiquiátrica. Por que isso acontece? Porque eles vão ter que conviver com um monte de estudantes diferentes, vão ter que ficar em quarto com 3, 4 pessoas, às vezes está tendo festa lá na casa e ele quer dormir, ele precisa estudar, o estudante é de um curso, o outro é de outro, um é curso noturno, o outro é curso matutino, um estuda 1 hora, o outro gosta de estudar de madrugada, enfim, é uma coisa muito maluca. Além disso, o uso de substâncias nesses lugares são muito altos, tá? Outra coisa, escassez de tempo livre. Quando a gente entra na faculdade integral, você tem que chegar em casa, você tem que estudar, você para de fazer exercício, você para de sair com os amigos, você para de ir nos encontros familiares, né? A questão dos professores, né? A metodologia de ensino, né? Aquele ensino geralmente rígido, aquela coisa mais amarrada. Tem algumas escolas que adotam métodos mais modernos, tipo o PBL, mas, por exemplo, universidades públicas ainda tem um método mais rígido. O professor que é pouco acessível, ele está acostumado a dar aquela aula do mesmo jeito há 20, 25 anos, não entende que hoje, por exemplo, algumas coisas mudaram, né? E ao mesmo tempo ele é pouco acessível, né? Ele é um professor de muito tempo, às vezes não tem essa autocrítica de falar, poxa, eu preciso, né, melhorar alguns aspectos e, enfim, ele tem um complexo de matéria única. O que é isso? Complexo de matéria única, o professor é especialista, super especialista, por exemplo, em pancreatite. E ele acha que você tem que saber tudo, por exemplo, de pancreatite. Ou outra doença, vamos supor, na psiquiatria, transtorno dismórfico corporal, qualquer coisa. Ele vai ser super especialista naquilo, então ele acha que você tem que saber tudo daquilo. A gente tem que entender que a gente tem que formar médicos muito bons para atender coisas gerais, certo? Nosso sistema é voltado para isso. Teoricamente, a faculdade tem que formar muito bons médicos generalistas. Você não precisa sair especialista em pancreatite. Você precisa saber o básico, porque se seu paciente tiver uma pancreatite complicada, você vai ter que encaminhar. Se o paciente tiver um transtorno psiquiátrico, você tem que encaminhar. Além disso, matéria competição, né, a gente compete o tempo todo quando a gente está na faculdade, desde o primeiro ano, para entrar em liga, para entrar em estágio, comissões, para tentar ser o melhor aluno, você ganha prêmio, você ganha não sei o quê. Isso acaba com um estressor gigantesco, a gente tem um sentimento de despreparo, a gente sai da faculdade achando que não sabe ser médico ainda, né? Isso vai piorando de acordo com o tempo. A gente cria um distanciamento afetivo para dar conta daquilo, porque a gente atende paciente o dia todo, de diferentes tipos, a gente tem que estar com drama de colega, drama pessoal, e a gente começa a falar assim, não estou dando conta de nada, vou me afastar de tal pessoa que está me sugando, e aí começa a ficar cada um no seu canto, cada um na sua bolha ali, cada um com seus problemas, não vou ficar muito entrando no problema dos outros, e esse é um risco gigantesco. Tá? A ausência de atividades afins, você para de fazer. Quem é médico gosta de fazer só medicina, estuda medicina, chega em casa, estuda medicina, final de semana, no tempo livre, vai estudar alguma coisa de medicina. Você para de fazer tudo que você gostava, você para de fazer qualquer coisa que está além da medicina. Parece que sua vida é ser médico, você sai dos amigos, você vai cursar medicina, porque seus amigos começam a ser os amigos da faculdade. Você não sabe nem conversar outra coisa, né? Mas vai acontecer agora a Copa Feminina de Futebol. O quê? Não, beleza, legal. Mas vamos conversar aqui um pouco daquela matéria lá que a gente viu? O pancreatite, nossa, legal, né? Não dá. Pressão profissional. A gente tem uma pressão profissional gigantesca, a gente tem que ser bom, a gente tem que ser bons médicos. Por quê? Porque se a gente não for, a gente vai matar, certo? A gente tem que ser bom. Um erro nosso pode ser fatal. A gente tem regras e prazos a cumprir, a gente vira as noites estudando. Existe uma perpetuação da marginalização, ou seja, a gente é, por exemplo, grupos de risco, às vezes, LGBTQS ou assim, estudantes extremamente pobres, eles continuam às vezes a ser marginalizados na faculdade, o que é um extremo paradoxo, porque a gente está num
pico acadêmico, a gente está num lugar onde as coisas deveriam ser muito melhores, as pessoas deveriam ser muito mais conscientes, e o preconceito continua a existir. Além disso, o bullying existe, existem as panelinhas, né, os abusos, o uso de substância é uma coisa incrível entre estudantes de medicina, infelizmente, porque aumenta o risco gigantescamente de você desenvolver algum transtorno mental. Qualquer uso de substância, pode ser a Ritalina, que você começa a usar para estudar, pode ser o ansiolítico que alguém te passou no corredor, pode ser a bala que você vai para a festa que você vai usar, MD, etc. Uma cobrança pessoal, às vezes dupla jornada, tem gente que tem que estudar e trabalhar, e isso é um caos, e cria um abismo acadêmico, né? Eu vou passar mais rápido aqui. Tá, beleza. E aí, o que a gente faz? Eu vou falar muito rápido agora, porque o tempo já acabou. Mas o que a gente tem que fazer? Basicamente, a gente tem que aumentar a resiliência, diminuir a vulnerabilidade, aumentar as habilidades que a gente tem para resistir aos impactos de estresse da vida psíquica, certo? Certo. O que a gente tem que fazer? Aumentar a rede de apoio. Viviane, saudavelmente, talvez esses números estejam desfasados, mas olha só um exemplo. A gente tem 23.362 alunos da graduação aqui na FG. Acho que esse número deve estar maior, né, Viviane? Bem maior. E a gente, na época, tinha 13 servidores para atender os de múltiplas especialidades. Como é que dá conta? Como é que isso é possível? Você acha que é possível? Você acha que a gente consegue atender? A gente não consegue. Aí a gente tem que fazer campanha. Quando eu fui para o Canadá, era campanha para todo lado. Tá? Campanha no metrô, campanha não sei aonde. Todo lugar que você olhava tinha campanha. Se você suicídio não é uma opção, procure ajuda. Ou seja, aqui no Brasil ainda é muito incipiente. Quando chega setembro, todo mundo fala. Passa setembro, ninguém fala mais. Tá? Outra coisa, você tem que praticar atividades que você gosta. Atividade física é um extremo protetor, totalmente comprovado. Tem que praticar atividade física regular, não pode deixar disso. Tem que fazer uma mudança na grade curricular para a gente começar a ter estudantes que aprendam muito mais o básico e pouca coisa das especificidades. Porque aí sim, se você quiser ficar um médico generalista, se você faz clínica médica, por exemplo, vai ou faz medicina da família. Mas se você quer se especializar, tem a residência depois como oportunidade para especializar, certo? A gente não tem como formar médicos bons em todas as áreas, mas a gente tem que saber médicos bons no básico, porque aí, se você vai para o posto de saúde não sei aonde, você tem que ser bom para atender as coisas básicas, você tem que ser bom o suficiente para saber encaminhar os pacientes, tá? Aí isso tem que passar por uma nova metodologia, muitas vezes, né? A questão da fé é um importante protetor, tá? Não estou falando de religião, estou falando de fé, totalmente diferente. Você pode ser ateu e ter fé, tá? Ou ser uma pessoa positiva, tá? Campanhas de conscientização, a gente tem que aumentar o número de debates políticos. Debates políticos não, debates sobre os assuntos diversos, debates sobre suicídio, como essa mesa redonda, por exemplo, tem que ser mais incentivadas. A gente tem uma atividade bem legal agora no FG, que é o mentoring. A gente teve bons resultados na FMUS. Por que é o mentoring? São grupos que a gente forma com alunos de diversos anos, não sei se na faculdade de vocês tem, e pelo menos uma vez por mês a gente se une para falar sobre as demandas daqueles alunos, certo? Eu fui preceptor do mentoring durante 3 anos e é muito legal, porque o aluno do primeiro ano às vezes está passando por uma dificuldade, aí o do segundo ano ajuda, né? Às vezes o aluno do primeiro ano do terceiro ano está passando por dificuldade, está continuando, vou passar no internato, vou chegar no internato daqui 2 anos, e aí o aluno que está no internato ajuda ele, a gente começa a se ajudar, é muito legal, a gente leva temas para discutir, às vezes aconteceu alguma coisa na semana ou no mês que foi impactante, a gente discute nos grupos, isso de certa forma dá uma aliviada. A gente está fazendo pesquisa para saber quão aliviante ou quão efetivo está sendo essa medida na UFG. Resumindo, é um longo caminho, tá? Mas a moral da história e a mensagem que eu quero passar para vocês é que a gente está junto. Na verdade, todo mundo tem que estar unido, porque infelizmente o número de médicos e de estudantes que estão sofrendo com doenças psíquicas aumenta a cada ano. O número de efetivas tentativas, porque a gente tem acesso a métodos, aumenta a cada ano. E se a gente não começa a fazer alguma coisa em termos de prevenção, obviamente que um suicídio não tem como fazer nada em pós-venção, certo? Então é o que a gente tem que pensar. Obrigado.